a Deus por estar aqui, principalmente numa manhã especial como essa, né? Louvado seja o Senhor por isso. A gente atrasou um pouquinho para chegar, porque estava muito bom lá, viu, pastor? Melhor do que isso, só 2 dias, viu? Tá muito bom. Muito obrigado pela acolhida, a igreja, né? A família do pastor Valteci. Muito obrigado pelo carinho dispensado e cuidado conosco. Muito obrigado. Quero compartilhar em Atos capítulo 6. Livro de Atos, capítulo 6. Os versos de 1 a 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélitos de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aleluia. Pai, pedimos graça sobre nós nesse momento da palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Espírito de sabedoria e revelação atue em nosso meio nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, se você fechou, mantenha aí em Atos capítulo 6, porque a gente quer olhar um pouquinho na perspectiva do serviço, não é mesmo? Porque é um dia de celebração de serviço, né? Consagração do presbítero, né? Olhar para a igreja nesse sentido, de cada pessoa ser levantada por Deus para servir ao Senhor, e sabendo que servir, na verdade, não é atribuição de algumas pessoas, nem algo que é indicado para alguns cargos, para algumas funções, mas é algo que Deus dá para todos os seus filhos. Todos nós fomos chamados para servir, amém? Todos nós temos um chamado, porque servir é a essência de Jesus, a essência do coração de Jesus é o serviço. Tudo que Jesus fazia era voltado para o serviço. Por isso, lá em Marcos 10, 45 diz que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, ele veio com um propósito, e qual? O serviço. E aí nós encontramos Jesus em diversos momentos servindo, né? Voltando seus olhos para o serviço, olhando para as pessoas com olhar de servo. Por isso também a palavra de Deus nos diz lá em Filipenses capítulo 2, não é, que ele, sendo da essência de Deus, não considerou por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, fazendo-se o quê? Escravo, servo. Ele se fez servo, e como servo ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos essa perspectiva, né? Jesus focado em uma coisa, o serviço, o servir. O texto aqui ele nos diz que naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Quando fala naqueles dias, obviamente não está falando de 2, 3 dias antes, mas está falando daquele período de tempo. Então a gente pode até voltar um pouco
e chegar ali em Pentecostes, né, capítulo 2 de Atos, momento em que o Espírito Santo é derramado ali, a igreja está surgindo e as coisas estão acontecendo, Jerusalém está sendo inundada da palavra, o testemunho está acontecendo, o número de discípulos está se multiplicando. Então é esse tempo que está acontecendo, e está dizendo aqui que multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração. Uma das coisas que eu quero destacar aqui é, multiplicando-se, era um tempo de crescimento. Tempo de crescimento, sempre é tempo de crescimento para Deus, amém? Onde está a igreja do Senhor é tempo de crescimento, tem que crescer. Então eles estão crescendo, é natural, as coisas estão acontecendo. E Atos 2 diz uma coisa interessante, que o Senhor agregava, não é? O Senhor somava, o Senhor trazia para junto as pessoas que iam sendo salvas. Então eles testemunhavam na comunidade, eles testemunhavam onde eles estavam, testemunhavam nas ruas, testemunhavam no trabalho, testemunhavam com os vizinhos, testemunhavam para todos a respeito de quem era Jesus. E as pessoas então eram atraídas, porque a palavra de Deus nos diz que é o Espírito Santo que produz essa mudança interior, que traz o convencimento do pecado. Então as pessoas eram evangelizadas e atraídas para a igreja, o Senhor agregava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então a igreja está crescendo, é um processo natural, quando a igreja é saudável isso vai acontecendo. E também diz aqui que houve murmuração. Vamos pegar uma sequência de eventos, gente. Eu quero que nessa manhã a gente pegue o que está acontecendo naquele processo, naquele período. Em primeiro lugar, Atos 2, o derramar do Espírito Santo. Então, quando nós olhamos ali, nós vemos algo extraordinário acontecendo. Aqueles discípulos que estavam medrosos, escondidos, estavam reunidos a portas fechadas, mas estavam obedecendo a Jesus, aguardando o cumprimento de uma promessa que eles não sabiam exatamente o que era, mas se o Senhor mandou esperar e aguardar e buscar, eles estavam lá. Então esse grupo de discípulos estão aguardando e de repente o Espírito Santo é derramado. E algo extraordinário acontece, 3.000 almas são levadas a Jesus através daquele momento e a mensagem de Pedro. Então são 3.000 almas assim, de repente. Quando nós avançamos no livro de Atos, vemos de repente Pedro e João, eles vão ao templo no horário da oração, e ali eles encontram um homem doente, não é, um paralítico, e aquele homem é curado instantaneamente. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, e ele andou. E então aquilo causa um alvoroço tão grande, que as multidões começam a vir atrás, as pessoas querem saber sobre isso, mas também as autoridades começam a se levantar contra aquilo, porque eles veem em Jesus e nos seus discípulos um perigo, porque os religiosos sempre vão olhar para a igreja de Jesus como um perigo. Lembre-se sempre disso. Não são apenas os incrédulos, as pessoas que não conhecem Jesus, mas até aqueles que conhecem Jesus, mas são apegados à estrutura religiosa, também consideram uma igreja viva como um perigo. Então o que está acontecendo aqui é que essa igreja começa a incomodar. Pedro e João são presos, e diante das autoridades eles têm que se defender, mas eles dizem para eles: olha, não queremos que vocês preguem mais isso, cessem de falar nesse nome. A resposta deles é: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. O que temos nós recebido do Senhor, a gente tem que comunicar para outros. Eles não conseguem conter, então eles são presos, e ali a igreja se põe em oração. A igreja começa a orar, e o que é que acontece? O chão treme. O chão treme. Está bem construído esse chão aqui? O chão treme, balança tudo, porque eu creio literalmente, se a Bíblia está dizendo que o chão tremeu, amém? Então eles estão orando, o chão treme, eles são cheios do Espírito Santo. Isso para mim também é outra lição simples. A gente poderia olhar para Atos 2, o Espírito Santo veio sobre eles, amém, é daí para sempre. No entanto, existe sempre um renovar do ser cheio do Espírito Santo, não é? Aquela igreja está ali reunida, e eles são cheios do Espírito Santo outra vez,
dentro do mesmo contexto de tempo. E as multidões começam a vir. Aí vem o fato lá de Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Lembram disso? Não é? Os dois morrem. Eles morrem ali, na hora do culto. Não é? Que culto abençoado, já pensou? Que culto abençoado, pastor? Ó, de repente, nós estamos aqui, não é? E aí vem uma pessoa, entra e pá, cai morto. Daqui a pouco vem o cônjuge, né? O marido ou a mulher, vem, pá, cai morto. Já pensou? Era para todo mundo dizer assim, não quero saber dessa igreja não, não vou mais nesse culto não. Vai que eu sou o próximo, né? Mas a Bíblia diz que a igreja crescia, crescia, crescia. Vinha o temor do Senhor sobre a igreja. E o temor do Senhor na igreja fazia a igreja crescer. Então Pedro e João são presos outra vez, de novo. O anjo vem e liberta Pedro. Lembra daquele fato? Ele sai miraculosamente. E aí quando ele chega na casa onde os discípulos estão reunidos, a menina Rode chega lá, vai atender, ela ouve a voz, não é? Reconhece que é de Pedro, não abre nem a porta, volta extasiado anunciando a Pedro, está aí, e ele está solto. Queridos, quando eu olho essa sequência de fatos, e vejo a igreja crescendo, os discípulos abraçando isso, eu entendo porque houve murmuração. Dá para entender por que houve murmuração. Sabe por quê? Porque havia uma sobrecarga de trabalho sobre poucos. Porque quando ele está falando aqui dos helenistas, hebreus, helenistas são os judeus nascidos dentro da cultura grega. Então eles cresceram dentro da cultura grega, eles falavam o grego, eles nasceram em outro país, mas eles eram judeus, e os judeus naturais. Então os hebreus, os helenistas estavam ali, mas o que está falando aqui no verso de número 2, se você olhar aí, ele diz: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós quem? 12. Pensem bem, 12 apóstolos em Atos 2 cuidavam de 120, mas logo em seguida 3.120. Em Atos 4 chegam a 5.000, contando só os homens, fora as mulheres, as crianças. Em Atos 5,14, eles param de contar porque o texto começa a dizer, crescia mais e mais. Em Atos 5,28 diz que Jerusalém é toda cheia da palavra. Em Atos 6, verso 1 diz que se multiplicava o número dos discípulos, mas quem continuava cuidando eram 12. Estão entendendo o que está acontecendo? A quantidade, a demanda cresce, mas a quantidade de obreiros, de trabalhadores, de pessoas dispostas a servir, continuava a mesma. Isso trazia o quê? Sobrecarga. E todas as vezes que há esse tipo de distorção, acontecem algumas coisas muito negativas. Em primeiro lugar, pessoas começam a ficar focadas somente em si mesmas. Porque quando a pessoa não trabalha, dá trabalho. Concorda? Quem não trabalha, dá trabalho. Então o que acontecia ali? 12 trabalhando. E aí as multidões reclamando, dando trabalho. Então a distorção começa a acontecer. Em segundo lugar, o serviço fica incompleto. Porque aquilo que precisava ser feito não ficava bem feito. Essa discussão entre os hebreus e os helenistas acontece exatamente porque eles estavam falhando na atividade, naquilo que eles tinham que fazer. Então, a falha produzia um efeito negativo, o serviço estava incompleto, e isso abria brechas para reclamações. E eles começaram a murmurar. E eu já falei aqui no outro dia, que murmuração é o pior pecado para Deus. O pior pecado diante de Deus é murmuração. Se a gente pode classificar pecado, né? Porque todo pecado é pecado, todo pecado ofende Deus.
Mas, se nós pudéssemos classificar pecado, a gente poderia dizer que o pior pecado é a murmuração, porque nós desonramos Deus quando nós murmuramos. Murmurar é um descontentamento sem palavras. Murmurar é quando nós reclamamos para dentro, ou no máximo baixinho para alguém que está próximo. E quando fazemos isso, estamos dizendo: eu não concordo com Deus, eu penso melhor do que Ele, eu faço melhor do que Ele, se fosse eu no lugar dele, faria diferente. E isso é desonra. Desonramos o Senhor com a murmuração. Então o que acontece aqui nesse texto é que eles dizem: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Eles estavam colocando aqui o quê? Não diminuindo as viúvas. Eles não estavam aqui menosprezando os necessitados. Eles não estavam dizendo: olha, não queremos saber dos que precisam de ajuda. Não é isso que eles estavam falando. Eles estavam estabelecendo prioridades. Prioridades. Quando nós estabelecemos prioridades, então nós começamos a delegar as coisas que nós podemos delegar. Lembro de Moisés? Moisés, ele começou a abraçar tudo, e ele estava ali naquele deserto com aquela multidão, milhões de pessoas, e às vezes eu fico pensando por que o povo ficou 40 anos no deserto. Eu acho que um dos motivos foi Moisés, porque ele ficava julgando as causas do povo desde o nascer do sol até o pôr do sol. Isso quer dizer que eles não caminhavam, eles não saíam do lugar, porque quando as responsabilidades são concentradas, o povo não sai do lugar. Então, o que Deus chama Moisés a fazer é: distribui, delega, coloque outros que possam fazer junto com você. E quando você faz isso, então diminui a carga. E Moisés ficava encarregado apenas das coisas mais importantes. As coisas que ele podia delegar, ele delegava, ele entregou para que outros fizessem, para que outros pudessem desenvolver. Então ele podia fazer, ele podia abraçar, podia, mas ele aprendeu, e Deus ensinou isso. Deus usou seu sogro também para ajudá-lo, né, a delegar, a entregar para outros, para que outros pudessem fazer, e aí aquele povo pudesse cumprir o seu papel. Então, ele está dizendo aqui: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então, no verso 3, ele diz: irmãos, escolhei dentre vós. Escolha dentre vós. E aí eu quero chamar a atenção para o detalhe das qualificações, porque ele diz aqui que sejam homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, e esses vão servir. Esses serão servos. Uma coisa que me chama a atenção aqui, é nesse aspecto que eu quero deixar para vocês, é que quando eles estão escolhendo essas pessoas, embora a gente possa pensar aqui no diaconato, embora a gente possa pensar numa série de coisas, a palavra aqui é servir. Por isso, ao mesmo tempo que podemos pensar no diaconato, nós podemos pensar em qualquer atribuição. Até mesmo aquele momento em que a gente está saindo do culto e a gente percebe um papel caído no chão, e a gente vai lá e recolhe. Não é atribuição minha, é o diácono, é a pessoa da limpeza. Mas quando eu vou lá e pego aquele papel para jogar no devido lugar, que é o lixo, eu estou fazendo o quê? Servindo. E esse é o coração de Jesus. Então, em todos os momentos, nós somos chamados para isso, não é? Por isso é que a gente encontra Jesus lavando os pés dos discípulos, porque o seu coração era movido por isso, a cada momento servir, a cada momento servir. Mas quais são as qualidades? Quais são as
qualificações que nós encontramos nesse texto. Em primeiro lugar, boa reputação. Boa reputação significa conceito ou avaliação positiva diante do público. Ou seja, o público olha e identifica qualificações positivas naquela pessoa. Muitas pessoas usam máscaras exatamente por causa disso, porque querem ser bem avaliadas. E infelizmente isso acontece no meio cristão também, né? A pessoa coloca uma máscara, esconde os seus defeitos, pelo menos na frente dos outros, e aí quer ser escolhido e qualificado. Mas aqui está dizendo que eles devem escolher pessoas que tenham boa reputação, e aí eu entendo que é a boa reputação dos de dentro e dos de fora, daqueles que estão perto e daqueles que estão longe. Quando eles são escolhidos, o verso de número 5, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram, e escolheram, e indicaram. Então, quando ele está falando isso, quer dizer que essas 7 pessoas escolhidas eram pessoas que tinham boa reputação dos de dentro, mas também eram pessoas que tinham boa reputação em relação aos de fora. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, olha os versos de número 8, 9 e 10 de Atos 6. Veja só o que diz aí. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Isso quer dizer que a vida de Estevão, ela também era avaliada lá fora. Mas não era só ele, porque se está falando aqui de homens cheios do Espírito e cheios de boa reputação, está falando não apenas de dentro, mas está falando de fora também. E havia nele, o texto nos mostra aqui, algo que impressionava as pessoas, porque ele era cheio do Espírito e cheio de sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade dada pelo Espírito Santo para que você traga princípios do céu e aplique na terra. Quando você consegue discernir as coisas de Deus e aplica princípios eternos na vida comum, então você toma decisões certas na hora certa, e isso é sabedoria. Então, está dizendo aqui que Estevão era alguém assim, cheio de sabedoria. Mas o texto também diz que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo. Então, sabedoria é uma capacitação dada pelo Espírito Santo, e ela não poderia se manifestar a não ser que eles fossem cheios do Espírito Santo. Então, eles eram avaliados pela igreja e eram também confrontados lá fora e mostravam lá fora que eram cheios do Espírito Santo por causa da sabedoria que tinham. Agora, nós poderíamos falar sobre ser cheio do Espírito Santo a partir de dons e frutos, não é? Poderíamos falar sobre as qualificações que vêm só pelo Espírito Santo, né? As manifestações do Espírito Santo, curas, milagres, fé, dom de línguas, palavras de sabedoria, discernimento. Poderíamos falar disso. Poderíamos nos deter aqui também nos frutos do Espírito, ou no fruto do Espírito, que é amor, que se manifesta em alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas eu quero olhar para 2 pessoas aqui, 2 dos escolhidos, e vamos pensar um pouquinho, olhando para eles, o que é uma vida cheia do Espírito e de sabedoria. O primeiro deles é Estevão. Estevão se revela alguém sem medo de testemunhar e de falar de Jesus Cristo. Os versos 54 até os 60, aqui, do capítulo 7, né? Capítulo 7, versos 54 até os 60. Estevão está preso,
está tendo que responder diante das autoridades dos religiosos. E aí diz: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Até aí. Então veja, está falando de um homem cheio do Espírito Santo e sabedoria. Alguém que era capaz de pregar às custas da própria vida. Alguém que era capaz de testemunhar onde estivesse, às custas da sua própria segurança, sem saber o que ia acontecer. Então nós vimos lá no capítulo 6, que Estevão testemunhava e mostrava sabedoria, mas ele foi preso. E o texto diz aqui, que quando ele está sendo apedrejado, ele não clamava: Senhor, me livra disso, mate essas pessoas, destrua os meus inimigos. Pode ser até que tenha passado isso pela cabeça dele, mas o coração dele estava trazendo do céu para a terra princípios eternos, os mesmos que estavam em Jesus. Senhor, não lhes imputes esse pecado. Aquilo que moveu o coração de Jesus quando estava na cruz, movia o coração de Estevão. Ele trazia para a terra o que era do céu. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Filipe é outro. O texto nos diz que Filipe, com a perseguição, ele chega em Samaria, capítulo 8, se vocês estão com a Bíblia aí disponível, né, mantenha aí. O verso 1 diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Quando Filipe chega em Samaria, a cidade é impactada. Por quê? Porque quem chegou ali foi um homem cheio do Espírito Santo. Não foi um visitante. Não foi alguém amedrontado por causa da perseguição. Ele saiu de Jerusalém por causa da perseguição, mas quando ele chega em Samaria, ele não cessa de falar. Lembra dos discípulos antes do Pentecostes? Estavam lá, numa sala, fechados, naquela casa, trancados. Quando Jesus chega, ele tem que passar pela parede, porque está trancado, não consegue entrar. Porque eles estavam assim com medo dos judeus. E de repente encontramos um Filipe no meio da perseguição, que não tem medo de testemunhar, não tem medo de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, a essência do seu chamado: servir o Senhor onde estiver. Servir onde estiver. Quando o coração de Jesus está em nós, amados, não existe momento, não existe escala, não existe o evento. Todo momento é momento de serviço. Não importa se eu tenho cargo, se eu não tenho, se eu estou na equipe, se eu não estou na equipe, eu sou chamado a servir em todo momento. Amém? Então a cidade é impactada, capítulo 8, aí os versos 4, 5 e 6. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então a cidade está sendo impactada. Vamos pular para o verso 12 aí, do capítulo 8, do verso 12 e 13. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Quem é esse Simão?
o mágico da cidade, o bruxo da cidade, ou seja, aquele que personificava o poder maligno na cidade, se converte, porque havia ali um homem cheio do Espírito Santo. Uma das coisas que Deus tem ministrado no meu coração, Ele não precisa de muita gente. Ele precisa de gente que esteja disposta a ser cheia por Ele. Se for um, para Ele basta. Por isso meu grande desafio e a grande crise é que a minha vida precisa impactar a minha cidade. E ainda não tem acontecido. Então o clamor é: Deus, faz de novo. Manifesta hoje aquilo que o Senhor manifestou na vida de Filipe. Para que a cidade seja impactada. Para que as pessoas sejam atraídas a Jesus. E até os poderes das trevas se rendam a Ele. O verso de número 26 nos traz algo interessante. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se chama deserto. E se levantou e foi. Então o que está acontecendo? Uma cidade impactada, as coisas acontecendo, milagres acontecendo. Gente, imagina a gente vivendo um momento como esse, vivendo uma realidade dessa. De repente as coisas acontecendo aqui, imagina nesse templo as pessoas chegando, paralíticos andando, mortos sendo ressuscitado, né? Todas as doenças sendo saradas, aqueles que estão possessos sendo libertos, as coisas acontecendo e as multidões chegando, e de repente o Senhor chega para você e diz: vamos para outro lugar? Para onde, Senhor? Tem mais gente aonde? Tem um, lá num lugar deserto, sem testemunhas, sem ninguém mais por perto. Você vai apenas chegar lá e falar para um. É isso que está acontecendo. O anjo do Senhor chega para ele e diz: vai para o lugar deserto e fala para um homem. O texto diz que Filipe se levantou e foi. Não questionou. Porque uma característica de alguém cheio do Espírito Santo é a pronta obediência. Não questiona, obedece. Lembra que Jesus, ele disse: olha, qual é o Senhor que o servo chegando do seu trabalho no campo, né, vai falar assim: olha, vem, senta aqui, come. Não. Qual é o Senhor que não vai falar para ele: olha, vem aqui primeiro, me serve, depois você vai, cuida das suas coisas e come? Ou seja, Jesus está deixando claro o seguinte: o coração do servo está sempre inclinado para servir o seu Senhor. Sempre. Quando está cansado, quando está esgotado, quando está sem ânimo, quando está sem vontade, quando as coisas estão difíceis, contrárias, Ele está sempre disponível para servir. Por isso, se há duas características para qualquer pessoa no serviço do reino, é cheio de sabedoria e do Espírito Santo, e cheio e boa reputação das pessoas de dentro e de fora. Ou seja, as pessoas olham e veem em você uma pessoa cheia do Espírito Santo, e elas veem porque o seu comportamento revela que você é cheio do Espírito Santo, porque serve, porque se doa, porque testemunha, porque você obedece prontamente aquilo que Deus está mandando fazer. Amém? Então o texto nos diz, voltando lá para o capítulo 6, verso de número 6, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Impor as mãos significa transmissão, ou seja, delegação. Eles foram
delegados, receberam atribuições e a autoridade para fazer aquilo que foi colocado para eles. Então os apóstolos impuseram as mãos e eles puderam cumprir aquilo que foi estabelecido para eles. E o resultado, verso de número 7, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Servir libera a bênção de Deus. Quem serve é abençoado. Então servir libera a bênção de Deus. Porque quando servimos, nós estamos buscando viver uma vida semelhante à de Jesus. Quando nós servimos, nós expressamos honra aos nossos irmãos. Quando servimos os nossos irmãos, expressamos honra ao Senhor. Então, se eu quero honrar o Senhor, eu honro servindo os meus irmãos, entregando a minha vida, dedicando a minha vida. Quando eu olho para o Velho Testamento, eu vejo um homem que tinha tudo para ser um grande homem de Deus, mas ele não honrou o Senhor com o serviço. E o nome dele era Eli, ele era sumo sacerdote. Ele não honrou o Senhor, seus filhos eram pecadores, faziam coisas horríveis no templo, e ele não fez absolutamente nada para conter o pecado que estava acontecendo ali. Ele desonrava o Senhor, e quando ele desonrava o Senhor, estava desonrando o povo, e quando ele permitia que os pecados acontecessem no local de culto, ele estava desonrando o povo, e assim desonrava a Deus também. Por isso o Senhor se volta para ele e diz: aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Os que me honram, eu honrarei. Servir é honrar. Por isso a igreja começou a crescer e continuou a crescer. A murmuração apareceu, porque murmuração, gente, aparece em qualquer lugar, mesmo numa igreja cheia do Espírito Santo, porque o diabo sempre vai tentar minar o que Deus está fazendo. E se há um caminho que o diabo encontra para minar a obra de Deus, é a murmuração dos filhos de Deus. Mas quando foi sanado o problema, e quando as atribuições foram delegadas e eles receberam autoridade para fazer, cessou a murmuração. E quando cessou a murmuração, o texto diz: crescia a palavra de Deus. Crescia a palavra de Deus. Há recompensa em servir. Há recompensa numa igreja em que as pessoas se veem como servos e não veem isso como sendo algo que diminui. Pelo contrário, aquele que quiser ser o primeiro, seja como o que serve. Ou seja, a recompensa vem quando nos dobramos e lavamos os pés uns dos outros. Quando servimos uns aos outros. Servir nos faz semelhantes a Jesus, porque servir é a essência de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Eu quero convidar você a orar nesse momento. A questão é, como está o seu coração? Quanto de murmuração tem surgido? Talvez não em você, mas talvez você esteja vendo em algum momento, em algum contexto, na sua casa, na igreja. Sabe, para conter a murmuração, nada melhor do que coração de servo. Alguém que se curve para lavar os pés. Isso elimina a força de toda murmuração. Deus está fazendo algo especial nessa igreja. Ele tem falado isso, Ele tem revelado isso. Essa manhã é uma demonstração disso. E viver esse momento é dizer: Deus, nós queremos te honrar. Nós não queremos sobrecarga sobre os pastores, nem sobrecarga sobre os presbíteros.
Não quero sobrecarga sobre os líderes das células. Eu quero dispor o meu coração para servir onde eu estou, onde eu estiver, onde o Senhor me plantar. Em qualquer área, nessa casa ministerial, eu quero ser um servo do Senhor. Quero dar o meu melhor. Eu quero convidar você a falar isso para Ele. Diga para Ele: eu quero ter um coração como o coração de Jesus. Eu quero servir como Jesus servia. Oh Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a nunca nos esquecermos de que o maior ministério que o Senhor nos deu é o ministério de servir. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um coração como o de Jesus, que foi capaz de se esvaziar, que não reclamou de ser visto como um qualquer, ajuda-nos a ter um coração como o de Jesus. Queremos te servir, ó Deus. Queremos servir ao Senhor, servindo os irmãos, servindo uns aos outros, nos colocando à tua disposição, Senhor, para aquilo que o Senhor precisar, num ministério ou não, tendo cargo ou não, recebendo uma atribuição ou não, mas onde estivermos, sermos como Jesus, prontos para servir. Eu peço que o Senhor ministre isso em nós, que o Senhor fixe isso no nosso coração, no nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, meus irmãos, graça e paz a todos. Queremos agradecer ao pastor Edson de todo o coração pela oportunidade tão rica que tivemos de tê-lo conosco, várias vezes ministrando para nós palavras sábias, uma palavra abençoada agora de manhã. Agradecer a sua esposa Gisele, a filha Letícia que está com eles, por estarem apoiando o pai e acompanhando neste momento tão especial. Desejamos que a boa mão do Senhor esteja sobre vocês no retorno, no restante das férias, e seja um ano muito especial na sua igreja, neste ano de 2025. Amém? Irmãos, nós estamos hoje, como já foi mencionado aqui, numa reunião de consagração de presbítero. Então, quero convidar para vir à frente, subir ao púlpito, todos os presbíteros, pastores e as esposas que estão aqui hoje de manhã.
Quero convidar também o irmão Tonival, sua esposa Rosângela. Mais ou menos nessa posição de frente para nós. Um pouquinho mais para trás. Pode ficar meio lateral para a igreja ver o rosto de vocês. Aí, assim, mas olhando para cá para nós. Glória a Deus. Irmãos, nosso Senhor instituiu presbíteros à medida que a igreja foi crescendo para ajudar no governo, no pastoreio e na administração da obra. Vê-se no Novo Testamento que o governo da igreja estava por orientação divina a cargo dos presbíteros. Entre os presbíteros, alguns foram comissionados para especialmente cuidarem da palavra e da oração, e outros foram designados para serem auxiliares no governo, na administração e no pastoreio do rebanho. Portanto, o presbítero é alguém investido de autoridade divina para exercer um ministério de excelência. Vê-se no livro de Atos a atuação dos presbíteros junto com os apóstolos. E Paulo, quando iniciou o seu trabalho missionário de formar discípulos e fundar a igreja, ele sempre deixava a igreja sob a direção de pastores e presbíteros escolhidos na comunidade. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 3, de 1 a 7, fala das virtudes de um presbítero. O texto diz: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, ser um presbítero, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo, presbítero, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, responsável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia no descrédito nem na cilada do diabo. Portanto, os presbíteros devem ser homens santos e piedosos, de vida espiritual exemplar, Tonival. Homens que a igreja pode confiar e segui-lo, porque estão vivendo a palavra. Deve ter moral ilibada, deve ser homem de palavra e de oração, participante regular de todos os trabalhos da igreja, comprometidos nestas atividades como um líder da comunidade. Deve estar mais próximo dos fiéis, acompanhá-los, ajudá-los e fortalecê-los na fé. Devem ser homens mansos e longânimos para instruir os crentes e demover os de espírito exaltado, os desobedientes e até rebeldes. São chamados os presbíteros, você é chamado para ser companheiro inseparável e apoiador dos pastores no ministério de cuidar do rebanho de Deus. Resumindo, podemos reforçar que as principais funções de um presbítero são representar a igreja nas reuniões do presbitério, ajudar na administração da igreja, auxiliar no governo, no ensino
e no pastoreio. A esposa do presbítero não é uma presbítera para nós, é auxiliar, idônea do presbítero. É alguém que acaba naturalmente subindo de nível ou de responsabilidade, juntamente com seu esposo. Deve ser uma mulher discreta, uma mulher que ame o ministério juntamente com seu marido, uma mulher que seja a sua primeira intercessora, uma mulher que não seja aquela curiosíssima cada vez que tem uma reunião, quer saber tudo o que aconteceu na reunião. Aliás, o ideal é a esposa deixar que o próprio esposo compartilhe aquilo que ele, por bem, achar, comentar. As reuniões são fechadas e muitos assuntos da vida e da igreja são tratados. Então, ele mesmo sabe o que pode compartilhar com a esposa, até para orar, e está sabendo um pouco do que se passa no coração do seu esposo. Primeira intercessora, mulher presente, mulher abençoadora, mulher que transmite paz, dá liberdade ao presbítero para exercer as suas funções. Tem algumas esposas que não conseguem compreender a função, o lugar do líder. E aí, por questões pessoais, de insegurança ou qualquer coisa, fica tentando inibi-lo de participar livremente de todas as atividades dele. Tenho certeza que você não será esse tipo de esposa. E nós te abençoamos para que sinta sempre honrada quando seu marido tiver que te deixar para exercer a sua atividade para a qual o Senhor está chamando neste momento. Amém? Quero pedir ao presbítero Gilson para orar por este momento, essa palavra dada a eles, que o Senhor possa consolidar no coração deles. Deus, com muita alegria que nós recebemos o irmão Tonival como mais um parceiro, amigo, um crente fiel ao Senhor, um homem que já tem demonstrado a Deus no seu dia a dia, sua fidelidade à palavra, ao Senhor, a esta igreja, a sua liderança. E nós abençoamos o teu servo, ó Deus, para que ele seja produtivo, para que ele seja, ó Deus, próspero, para que tudo aquilo que ele fizer, Senhor Deus, agrade ao teu coração, que ele tenha discernimento do teu Espírito Santo, ó Pai, que ele tenha a presença do Senhor na vida dele a cada dia, que a sua família, ó Deus, possa acompanhá-lo, ó Deus, ser o seu sustentáculo, ó Deus, nesse ministério. Cuida do teu servo, ó Deus, guarda, ó Deus, por detrás e por diante, que a tua boa mão esteja sobre a vida dele, ó Deus, guardando a cada instante, a cada momento. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Quero pedir a Rosângela para se ajoelhar, eu quero pedir a todas as irmãs presentes para estar ao redor dela, impondo-lhes as mãos, e a Nininha vai orar neste momento, abençoando a Rosângela para ser a parceira deste ministério que o Senhor está dando ao Tonival e, portanto, a ela também. Pai, nós te adoramos nesta manhã, junto com a tua igreja, quando o Senhor está levantando líderes, Senhor, para o teu serviço. Quando, Deus, nós temos diante de nós esse casal, o qual queremos abençoá-lo em nome de Jesus para um novo chamado, um novo ministério, ó Deus, escolhido e separado pelo Senhor. E nós queremos te dar toda a honra e toda a glória, Senhor, e pedir que sobre eles repouse a paz, a alegria, e, ó Deus, neste momento de estar ao lado, no momento de ser parceira, no momento, ó Deus, de ser aquela mulher sábia, aquela mulher prudente, aquela mulher, Senhor, que sabe ser a esposa de um líder,
Aquela mulher, Senhor Deus, que tem o coração de Deus no seu coração. Aquela mulher, Senhor, que vai se renunciando a favor da obra e do Senhor da obra. Aquela mulher, Senhor Deus, que vai percebendo que precisa de mais sabedoria, de mais graça, de mais contentamento, de mais renúncia, de mais amor, de mais alegria. Na verdade, Deus, nós vamos morrendo para nós mesmos, para que, ó Deus, nossos esposos possam servir ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos a tua filha, para que, ó Deus, esse ministério seja próspero em sua casa, seja próspero sobre suas filhas, seja próspero sobre seu esposo. E, ó Deus, ela veja seu esposo sendo honrado e abençoado pelo Senhor mesmo, porque a sua vida, Senhor, fala mais alto do que qualquer outra palavra. E assim, Pai, todas nós nos sentimos, ó Deus, honradas pelo Senhor, todas nós chamadas, escolhidas e separadas para um ministério específico na casa do Senhor, para servir a igreja, para servir a Jesus, para servir ao reino de Deus. Hoje, agora e para sempre, e o Senhor venha lhe dando saúde emocional, saúde física, saúde, ó Deus, espiritual. Ó Deus, essa mulher seja gigante diante do Senhor em oração. Nós, Senhor, estamos juntas com ela, em nome de Jesus, para essa caminhada junto ao trono da graça, cuja presença, Senhor, nós não abrimos mão. A quem queremos amá-lo e servi-lo e colocá-lo acima, em prioridade sobre todas as coisas. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, declaramos uma unção nova, uma unção de alegria, uma unção de paz, uma unção de renovo, uma unção de humildade diante do Senhor. Ó Deus, para juntas batalharmos pela obra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Levante-se, minha irmã, para a glória de Deus. Nós te abençoamos. Amém. Em nome de Jesus, seja bem-vinda a essa escolha dos céus. Amém. Pode abraçar, irmãos. Entrou no grupo. Amém. Rosângela dá um passo atrás. Isso. Não tanto, só um passo. Amém. Tonival, você vai fazer agora as suas promessas de exercer o ministério de maneira fiel e dedicada ao Senhor. Você crê na Escritura do Antigo e do Novo Testamento como a palavra de Deus e como a nossa única regra de fé e prática, e promete fidelidade a ela? Você acredita livremente que o ofício do presbiterato nesta igreja, no ofício do presbiterato desta igreja, e promete desempenhá-lo fielmente, com empenho, zelo e dedicação e esmero, sim? Promete ser fiel à Igreja Evangélica Vida de Laranjeiras, à sua declaração de fé, aos seus estatutos, seus regimentos internos e também aos seus valores, princípios, sua visão celular, forma de governo e às suas autoridades, sim? Promete ser o exemplo dos fiéis no zelo, na firmeza, no ensino e no testemunho dentro e fora da igreja, e na fidelidade dos dízimos e das ofertas, sim? Promete ainda defender a honra desta igreja com sua vida, sua fé e a palavra de Deus, enquanto ela for fiel às Escrituras, sim? Promete trabalhar pela harmonia, pela paz, pela unidade, crescimento e edificação e pela pureza e santidade da Igreja Evangélica Vida? Sim. Finalmente, promete exercer o seu ministério de presbiterato com muita oração, amor, fidelidade, perseverança,
obediência e submissão ao Senhor e à sua palavra, sim? Amém. Alguém pode orar, pastor Fabiano, por essas promessas feitas? Exaltamos, Senhor, o Teu nome por esta manhã tão maravilhosa e nós queremos, diante do Senhor, confirmar essas palavras que o Tonival acabou de expressar diante da igreja, diante do Senhor. Eu não tenho dúvida nenhuma, assim como foi pregado, Senhor, aqui está um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Então ele vai exercer essa função que o Senhor mesmo está otorgando de maneira, ó Deus, maravilhosa e sábia. Nós abençoamos a vida deles, abençoamos a vida do Tonival, para que ele seja mesmo um instrumento nas tuas mãos, para somar, para multiplicar, para trazer dos céus coisas que o Senhor mesmo tem para esta igreja, em nome do Senhor Jesus. Nós os abençoamos. Amém e amém. Glória a Deus. Quero convidar a igreja para ficar de pé e assumir seu compromisso com este mais novo líder que está sendo consagrado. E eu digo à igreja, e vocês, irmãos desta igreja, recebem e reconhecem o irmão Tonival como devidamente escolhido, segundo a vontade de Deus, para o exercício do ministério de presbítero nesta igreja, sim? Sim. Promete tributar-lhe honra, respeito, apoio, submissão e obediência enquanto ele for fiel à Escritura Sagrada e à IEV, sim? Sim. Amém. Nós vamos agora orar pelo irmão Tonival, consagrá-lo, pedir que a igreja pode permanecer em pé, que ele se ajoelhe. Os presbíteros, pastores podem ficar ao redor. Isso. As esposas podem se aproximar. E agora, Senhor, tens um homem que Tu mesmo chamaste para este ministério. E nós queremos Te agradecer pela vida dele. E consagrá-lo, Senhor Deus, ungí-lo com o óleo santo do Senhor, para que ele revele a graça, a bondade, a misericórdia e a sabedoria do Espírito Santo em todos os seus atos. Senhor, unge este homem com fogo do Espírito Santo, unge este homem com sabedoria e discernimento, unge o Teu servo, Senhor, para exercer o seu ministério com muita alegria no Senhor, Pai. Nós abençoamos este homem, nós os declaramos, Senhor Deus, debaixo da plenitude da bênção de Cristo. E nós pedimos que o Senhor traga-lhe novos dons neste momento, para ajudar no exercício deste ministério. Que ele redescubra dons que, quem sabe, esqueceu-se, deixou de lado. E ele recomece numa nova vida, cheio do Espírito Santo, cheio da graça do Senhor, cheio de sabedoria. Senhor, toma este homem nas Tuas mãos, faz dele, Senhor, um homem dedicado, zeloso, consagrado, cheio do Espírito, cheio de reputação, boa reputação, Senhor, um homem na Tua presença. Senhor, nós queremos consagrar o Teu servo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmão Tonival, nós queremos neste momento declará-lo consagrado para o exercício do Espírito Santo, para servir como presbítero nesta igreja, e nós queremos estender a nossa mão de companhia para fazer parte conosco neste ministério. O Senhor te abençoe. Por favor, todos abracem ele.
Cuidando dele como uma criança. As esposas também podem cumprimentar o irmão Tonival. Muito bem, irmãos, já estamos encerrando. Nós vamos rapidamente ter um encontro aqui só para recebê-lo como presbítero já integrado ao presbitério. E agradecemos sua presença, este momento tão especial. Vou pedir ao Tiago para orar ao Senhor, encerrando o culto. E logo em seguida, vai ser muito rápido aqui, ele vai descer e é natural que a igreja lhe dê um abraço, lhe dê boas palavras neste momento tão especial. Pastor Tiago. Amém. Nessa manhã de festa, fiquei pensando, é maravilhoso encerrar o ano, não esquecendo do que o Senhor disse para nós. Não se trata de um novo templo, mas de um novo tempo. E aumentar o presbitério com mais uma pessoa, com a chegada do Tonival, é o selo do Senhor, que Ele continua cuidando de nós, que Ele continua fazendo, né? Então é mais um dos sinais de Deus para nós, para o presbitério, para a igreja, para nossos pastores, de que o Senhor continua cuidando de nós, continua sonhando conosco e nós continuamos sonhando com as coisas do Senhor. Então glória a Deus por isso. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Nosso coração tem muita gratidão, Senhor, porque o Senhor continua operando no nosso meio, o Senhor continua fazendo coisas novas, o Senhor continua dando seus sinais. Isso é o suficiente para nós, Senhor. Isso é o suficiente, meu Deus, para a gente continuar caminhando firmados no Senhor. Nas palavras do final de semana do Celebrai, com os olhos fitos do Senhor, olhando para as promessas, olhando para o alto, olhando para frente, olhando para o que o Senhor tem para nós, Senhor. Então, Jesus, obrigado. Nosso coração exulta o Teu nome, glorifica o Teu nome, Senhor. Queremos Te agradecer pela chegada dessa família, pela consagração do Tonival ao ministério, Te agradecer pela receptividade da igreja, pela representação da igreja aqui. Pastor Edson falou sobre isso. Não se trata de muitas pessoas, mas, meu Deus, se trata daqueles que servem fielmente, que amam fielmente, que suportam e apoiam fielmente, cada um nas suas justificativas de ausência, Senhor. O Senhor conhece, mas, meu Deus, nós nos regozijamos com aqueles que estão aqui celebrando, comemorando, confirmando, ratificando os Teus feitos, Senhor. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Leva-nos em paz. Leva o pastor Edson e toda a sua família, meu Deus, para casa, para Bauru em paz, Senhor, em segurança. Jesus, continua. O Senhor começou uma obra em Bauru também através da Igreja Apostólica Bereana, Senhor. Meu Deus, continua também dando os seus sinais por lá.
Continua manifestando a tua glória. Abençoa a pastora Gisele, a Letícia. Abençoa a pastora Gisele no ministério infantil. Tem cuidado junto com outra líder lá. Obrigado porque eu ouvi que o Senhor está fazendo coisas lindas através desse ministério infantil. O Senhor tem dado estratégias novas para a igreja através do ministério infantil. Jesus continua abrindo as portas e fazendo coisas novas, dando a sabedoria que traz as coisas do céu para serem implantadas aqui na terra, Senhor. Então faz isso também por lá, Pai. Assim nós te pedimos e abençoamos o teu povo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você agora e para sempre. Amém e amém. Não se esqueça de dar um abraço no Tonival, e quem está perto de você aí também, aproveita para dar um abraço. Deus te abençoe. Até às 18 horas, em nome de Jesus.